Paz do Senhor, meus amados, eu estou aqui gravando esse primeiro vídeo no propósito de trazer aqui uma palavra de reflexão para os nossos corações e também algumas experiências que a gente tem vivido nesses últimos dias, no propósito de nos trazer um despertamento para a nossa vida espiritual concernente a esses últimos dias que nós estamos vivendo, amém? No ano de 2019, a gente viveu alguma experiência com Deus e Deus tem cobrado ultimamente para que nós venha trazer essas experiências, para que nós venhamos falar a respeito daquilo que Ele tem nos mostrado, daquilo que Ele tem falado conosco. Por isso ser algo importante, principalmente para a igreja, para nós obreiros, que estamos aí com a responsabilidade de servir a Deus, com a responsabilidade de conduzir um povo, com a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, que é o que conduz o homem, a pessoa, à vida eterna. Essa é a grande responsabilidade que nós carregamos em nossos ombros, né? De falar a palavra de Deus como ela é falar aquilo que Deus tem, né, para a humanidade, né, para as pessoas, principalmente aqueles que vêm para os caminhos do Senhor. Então, Deus ele sempre avisa antes de acontecer. E no ano de 2019, no mês de novembro, Deus me deu várias visões, né? E uma das visões que Deus nos deu está relacionado o acontecimento que está acontecendo hoje, né? Tudo o que está acontecendo hoje com relação a essa pandemia, né? Esse caos que tem vindo sobre a nação brasileira e sobre o mundo, Deus teria ali me revelado e me mostrado no ano de 2019, no dia 15 para dia 16 de novembro, de uma sexta para sábado, né? Numa madrugada de sexta para sábado, para amanhecer no sábado, eu estava orando na madrugada e Deus me mostrou algumas visões relacionadas a esse acontecimento. E inclusive a gente tem vídeo gravado, né? A gente tem vídeo gravado onde a gente está pregando já em alguma congregação no mês de dezembro de 2019, né? O último mês do ano de 2019 a gente já estava pregando e falando o que aconteceria, né? Nesse vídeo eu vou estar mostrando aí alguma parte, né? Até o final do vídeo a gente vai estar mostrando alguma parte da nossa pregação que aconteceu de dezembro em diante. Em dezembro, né, no mês de dezembro, nós não tínhamos nenhum caso no Brasil, né, nenhum caso de morte que seria constatado no Brasil com relação a essa pandemia. Mas Deus já havia me mostrado e ali nós já estávamos alertando as pessoas, nós já estávamos falando desses acontecimentos que viriam, né, e o Brasil seria atingido por esses acontecimentos, né? No livro de Amós, no capítulo de número 2, no versículo de número 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará causa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Amém? Então Deus ele não quer que as pessoas sejam surpreendidas pelo mal. Não, Deus ele sempre avisa os acontecimentos, aquilo que vai acontecer, ele sempre avisa antecipado, né? Para que as pessoas estejam preparadas, né? Para que as pessoas se arrependam, né? E nas pregações, né, a gente sempre ali falando, alertando, né, que o ano de 2020 seria um ano de muito sofrimento, um ano de muita angústia, de muita tristeza, de muita lágrima, né? A última gravação que a gente fez foi em dia 15 de março, né? A gente estava numa congregação pregando e a gente também falou sobre o que aconteceria no ano de 2020. Inclusive o sofrimento que viria, né, e atingiria principalmente o nosso país, o Brasil, né? E não só
o caso da pandemia, né? Mas Deus me falou, Deus revelou e nos mostrou que coisas muito piores aconteceriam. Então essa pandemia, na verdade, ela é algo que Deus ele vem permitindo, né? Uma permissão de Deus, né? Para trazer um despertamento para a igreja. Nós temos pregado, temos decorrido, né? Viajado em alguns lugares, e a gente tem visto que a igreja ela está vivendo um tempo de um tempo de sono espiritual, né? Deus não quer que as pessoas sejam pegas de surpresa, né? Deus ele está anunciando através desses acontecimentos a volta de Jesus, né? E muitas pessoas estão simplesmente desapercebidas, né? Muitas pessoas não estão levando em consideração o que está acontecendo, né? Mas Deus ele já vem falando isso desde antes dessa pandemia. Mas eu teria que falar. E as visões que Deus me deu, ela foi direcionada principalmente aos pastores, né? Aos pastores, aos obreiros, que infelizmente deixaram de pregar a verdade, infelizmente deixaram de falar, ensinar as doutrinas da palavra de Deus, né? As sãs doutrinas que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 3, né? Trocaram a verdade pela mentira, né? Abriram espaço para o pecado, a ponto do pecado chegar em cima do altar, em cima do púlpito. Deus me mostrou isso e por isso eu tenho que falar. E Deus disse, olha, tudo isso que eu permiti na sua vida foi por esse motivo, porque você vai falar o que eu tenho para falar. E Deus me deu várias visões que não é possível a gente estar relatando aqui tudo nesse vídeo, porque nós queremos aqui trazer um objetivo e de muitas coisas que estão acontecendo ou que estaria acontecendo em cima dos altares, né? Deus me revelou e me mostrou a vida de muitos obreiros desconcertados, descompromissados, obreiros que se venderam, né? E Deus me disse assim, olha, a minha igreja ela é inocente, a minha igreja é santa, né? Eu tenho um povo santo, eu tenho um povo especial, um povo zeloso para buscar na terra, e eu tenho compromisso com esse povo, né? Então o ano de 2020 eu vou começar trazendo uma situação de muita dor, de muita angústia e de muito sofrimento, principalmente sobre o Brasil. Deus me disse isso em novembro de 2019. E eu tenho vídeo gravado, né, onde a gente estava pregando, falando sobre isso, antes de começar a acontecer isso no Brasil, porque falar depois é fácil, né? Se eu falasse depois, as pessoas, não, claro, evidentemente que não iriam acreditar, né? Porque é fácil você falar uma coisa depois que você vê acontecer. Mas para saber que realmente é Deus que estava mostrando, que estava falando, nós temos vídeos, né, onde traz imagem, a gente relatando de coisas que aconteceriam no ano de 2020. Mas qual seria o objetivo dessas visões? Qual seria os objetivos? O objetivo de Deus é trazer essas visões, essas revelações e falar com a gente dessa forma. O objetivo é o seguinte, a igreja ela deixou, infelizmente os pastores, né, eles deixaram de ter compromisso com a santidade, deixaram de ter compromisso com a verdade, trocaram a verdade pela mentira. O pecado, a mentira, ela chegou no altar. Os pastores, eles levaram a igreja para longe do aprisco, com uma promessa de conforto material, com uma promessa baseada numa vida confortável materialmente falando, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 23, no capítulo 24 de Mateus, fala sobre os relatos que aconteceriam, que dariam a evidência da volta de Jesus. Quando a gente olha para esses acontecimentos, nós enxergamos e entendemos que não é tempo de oferecer conforto material, não é tempo de oferecer uma vida confortável materialmente falando,
e muitas vezes permitindo que o pecado entre, né? É tempo de se preparar para sair da terra. A obrigação e a responsabilidade dos pastores não é preparar a igreja para uma vida confortável materialmente, né? A responsabilidade dos obreiros e dos pastores que têm compromisso com a verdade é preparar a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus, né? E quando você olha em toda a Bíblia, né, Jesus ele não oferece riqueza, pelo contrário, né? A palavra de Deus, ela diz, Jesus disse que é muito difícil até mesmo um rico entrar no reino do céu, né? Porque geralmente na onde está a riqueza está o coração da pessoa, né? Jesus ele diz: não ajunteis tesouro na terra, na onde a traça e a ferrugem tudo consome, né? Mas só que Deus ele tem responsabilidade com aqueles que têm responsabilidade com a sua palavra. No capítulo 4 e versículo 3 de Timóteo diz assim: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Veja bem, meus queridos, que hoje os pastores principalmente, né, não estamos falando de todos, mas estamos falando de uma parte, né? Eles não têm compromisso em falar a verdade. Eles querem falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar, né? Só que Deus ele trabalha através da necessidade, aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? E é fácil falar de riqueza, é fácil falar de coisas, de bens materiais, né? Todos querem, se alegram, todos querem ouvir promessas de prosperidade. Mas quando nós olhamos, como já temos falado, quando nós olhamos para os acontecimentos, para o que está se concluindo na palavra de Deus, né? Principalmente lá em Mateus capítulo 24, o capítulo 23, né? Que Jesus ali relata algumas coisas que haveria de acontecer nos últimos dias. Nós vemos que não é tempo de oferecer coisa material, é tempo da igreja estar preparada para o arrebatamento. Tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é Deus anunciando a volta de Jesus, né? Deus está falando que é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de consagração, é tempo de santidade, é tempo de voltar a Deus, né? Obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós obedecemos. Não é aquilo que as pessoas, né, superiores querem que nós obedeçamos. Nós temos que ter o compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, né? Nos próximos vídeos, nós vamos estar relatando muitas coisas que foram aprovadas pelo homem e desaprovada por Deus, né? Coisas que foram aprovadas por Deus e desaprovadas pelo homem, né? Então o homem, ele muitas vezes ele toma decisões de se afastar de Deus, né? E o que Deus ele tem falado e direcionado nesses últimos dias é principalmente contra os pastores, né? Contra os obreiros, contra aqueles que tem a responsabilidade de ensinar, né? Como o apóstolo Paulo disse aqui, nos últimos dias sobrevirão, né, homens nessas condições, né? E porque virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui ele está falando de doutores, né? Pessoas que estudam, pessoas que têm teologia, pessoas que são capacitadas para ensinar, né? Mas infelizmente as pessoas elas usam da sabedoria
usam do seu estudo, da sua capacidade para levar as pessoas para longe da presença de Deus, oferecendo coisas que Deus não ofereceu, prometendo coisas que Deus não prometeu, né? É tempo de arrependimento, não é tempo de nós aplicar o nosso coração nas coisas desse mundo. O tempo aqui acabou, né? O tempo aqui agora é buscar e se preparar para o arrebatamento. Mas os pastores, infelizmente, em muitos lugares, né, muitos deles não estão fazendo isso, né? Por quê? Porque na verdade eles não vivem isso, né? E nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Se você é salvo, você vai pregar salvação, porque você está vendo que o tempo acabou, né? A hora é chegada, né? Jesus, ele está às portas e Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7, do capítulo 12, do versículo 7 até o 14, você vai ver que Deus, ele fala que ele vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, essa é a palavra para esse tempo que nós estamos vivendo, né? É tempo de estar preparado, é tempo de estar buscando a presença de Deus, né? No livro de Tito, né, no capítulo 2, no versículo 13, diz que fala sobre o povo especial, zeloso e de boas obras, né? Hebreus capítulo 12, 7, a partir fala que Deus vai, ou seja, Hebreus capítulo 12, versículo 7, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Nós temos que obedecer a palavra, né? Mateus capítulo 7 e versículo 13, Jesus, ele disse que a porta é estreita e o caminho apertado, né? Lá em Mateus, no capítulo 24, também fala que assim como foi nos dias anteriores, né, nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos, né? Mas Deus, ele quer que você esteja preparado. Deus, ele quer que você esteja pronto para sair da terra. Não que você esteja se preparando para ficar nessa terra, né? Mas que você esteja pronto e preparado para sair dessa terra, né? Os dias terminaram aqui, o tempo acabou, né? E nosso objetivo é o céu, né? A nossa esperança é ir morar no céu. Então, eu quero dizer para você, pastor, obreiro, que tem perdido o compromisso com a verdade. Você que tem aberto as portas para o pecado e deixado o pecado chegar em cima do altar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você aceita aquela situação, você passa a fazer parte dela, né? E quando você passa a fazer parte dela, você está levando ela para cima do altar. Nós, obreiros, não somos obrigados a saber tudo o que acontece na vida das pessoas no seu particular, né? Dentro da sua casa, dentro do seu lar. E não vamos ser cobrados por aquilo que nós não sabemos. Mas aquilo que você sabe, né, que está acontecendo dentro da igreja. Você está dando santa ceia, muitas vezes está servindo a ceia, dando a ceia para uma pessoa que você sabe que ela está em pecado. Você está fazendo parte do pecado dela. Por quê? Mas a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Sim, mas aí a Bíblia está falando sobre uma questão pessoal, né? Quando você não sabe o que acontece com a pessoa, você não vai ser cobrado por aquilo. Mas quando você sabe que a pessoa está em pecado, né? Se a pessoa está em fornicação, você dá santa ceia para ela, você também está se fornicando.
Se a pessoa está em adultério e você dá a Santa Ceia para ela, você também está fazendo parte do adultério. Por quê? Porque você foi preparado, você foi escolhido por Deus para preparar almas para ir para o céu, não para ir para o inferno. E você sabe que aquela pessoa, ela está cometendo um pecado, está em pecado, né? E você mesmo assim está consentindo com o pecado, né? Porque você está dando a ceia para uma pessoa que não poderia tomar ceia. Porque a Bíblia diz, né, lá em Coríntios 11, que é uma passagem que todas as igrejas usam, né? É quando, no caso da Santa Ceia, lá diz que o que come e bebe indignamente está comendo e bebendo para a própria condenação, né? Você, pastor, não foi escolhido para condenar as pessoas, você foi escolhido para salvar, né? Para tirar ela da situação que ela está, né? Se a pessoa está em pecado, você tem que pegar, separar ela, tratar do problema dela, para depois de curada ela poder participar, estar ligada de novo com o corpo, né? A Bíblia diz: se a tua mão peca, arranca fora. Se o teu olho peca, arranca fora, né? Então, quer dizer, aí está falando do corpo. Quem que é o corpo? O corpo é a igreja, né? O pastor obreiro, ele foi chamado para cuidar desse corpo, né? Então, isso é uma grande responsabilidade, né? Mas, em muitos casos, os obreiros, pastores, mestres, doutores têm perdido essa responsabilidade, né? Agora eu pergunto para você, por que você está permitindo tudo isso? Por que você está fazendo parte de tudo isso? É por causa do interesse material? É por causa do dinheiro? Eu não sei por que é, mas eu quero dizer para você que você está errado e ainda há tempo para você se arrepender, né? Há tempo para você se arrepender, né? O que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é a ira de Deus, que muitos pastores e muitos obreiros estão acendendo a ira de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus disse para não fazer, aprovando tudo aquilo que Deus desaprovou, né? Em muitas questões que nós não tem como nós falarmos aqui nesse pouco espaço de tempo, mas nós vamos estar falando sobre isso, porque Deus me levantou para falar a verdade, né? Eu posso até não ter a oportunidade para pregar muitas vezes em certas igrejas, e nem faço questão de pregar, porque se eu for pregar eu vou falar a verdade, eu vou falar aquilo que Deus manda, não aquilo que a igreja quer ouvir, né? Porque não é tempo de prometer conforto material, riqueza para esse mundo. É tempo de se preparar para sair e deixar essa terra. Esse é o tempo, né? Olhe para a Bíblia, olhe para os acontecimentos e você vai entender que tudo aqui já chegou no fim, né? E da agora para frente as coisas vão cada dia mais se estreitar. Deus, ele vai espremer de uma certa forma. Deus vai permitir o que está escrito tem que se cumprir, né? Porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não vai passar, né? E eu quero dizer para você, obreiro, se é que você não tem vergonha de ser chamado homem de Deus, né? Você tem que, ainda há tempo de você colocar a casa em ordem. Eu sei que muitos vão ignorar isso daqui, tá? Eu sei que muitos vão ignorar, mas eu sei também que muitos vão receber essa palavra, vão aceitar e vão se consertar. Por quê? Porque Deus, ele está permitindo isso. Ele permitiu tudo isso que está acontecendo por causa dos escolhidos. Se você, obreiro, for um escolhido de Deus, você vai entender que nós estamos certos, né? Que nós estamos de acordo com a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que se responsabiliza pela nossa salvação, né? É a palavra de Deus que garante a nossa salvação. A nossa fé, ela tem que estar apoiada na palavra de Deus, como diz Mateus capítulo 7, no capítulo 7, versículo 24, né? Na onde você está construindo a sua casa, na onde você construiu a sua casa?
né? É numa placa de igreja, é numa denominação, é no nome? Será que você se tornou apenas um religioso? Não. Nós temos que ter a palavra de Deus como base para a nossa salvação. Tudo aquilo que a palavra de Deus renuncia, que é para renunciar, nós temos que renunciar independente do que for preciso. Se você não estiver pronto para isso, você não está pronto para ensinar, né? Como que você vai conduzir um rebanho no caminho da verdade se você está no caminho da mentira, né? Então nós temos que seguir o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, né? Então eu deixo essa palavra para vocês. Nós vamos estar gravando aqui ainda alguns outros vídeos, né? Trazendo algumas experiências do que Deus tem me mostrado, né? Não podemos falar tudo o que Deus tem mostrado para a gente, porque traria escândalo, né? Traria escândalo para a igreja, e não é isso o objetivo. O objetivo é trazer um despertamento. O objetivo é trazer, fazer com que as pessoas que estão dormindo acordem. O objetivo é trazer as pessoas à santidade, mesmo que seja difícil, porque muitos levaram a igreja para longe do aprisco, para longe da palavra de Deus, né? Com oferenda de coisas materiais. Eu sei que é um tempo difícil para você, obreiro, que tem compromisso com a verdade, que tem responsabilidade com a salvação das almas. Eu sei que você está encontrando dificuldade, porque em muitos casos a igreja está longe, foi para longe, né? Obedecendo aos falsos doutores que se levantariam nesses últimos dias, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas enfrente essa dificuldade, né? Não seja covarde, seja corajoso, seja forte e corajoso, como Deus disse para Josué, né? Porque você tem uma responsabilidade diante de Deus. A nossa responsabilidade, antes de ser com o ministério, é com a palavra de Deus. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar gravando outros vídeos, né, falando algumas experiências daquilo que nós temos passado, e espero que Deus, ele venha trazer aos nossos corações um grande despertamento nessas últimas horas. Há tempo de se arrepender, há tempo de mudar a rota, o rumo a qual muitos estão caminhando, e de se abraçar com a verdade, que é a palavra de Deus. Bem, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E isso daí, irmãos, marca bem essa data de hoje. Aleluia. Eu não posso te falar isso, sabe por quê? Porque geralmente, irmãos, na passagem de ano, aleluia, é natural que as pessoas criem aquela expectativa. Aleluia, este ano vai ser assim, vai ser assado, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Isso é natural, nós somos humanos e criamos essa expectativa. Mas o que Deus mostrou, irmãos, para esse ano 2020 não é coisa boa. Aleluia, você precisa estar firmado, você precisa, aleluia, estar alicerçado a sua vida espiritual. Você precisa ter um compromisso com Deus, você precisa sair do acomodismo, você precisa se despertar. Glória a Deus! Aleluia! E Deus me mostrava numa visão, aleluia, essas praias do litoral norte, irmãos, a cidade, aleluia, a praia invadia, a água invadia as cidades do litoral norte, que os prédios pareciam criança, perto das ondas de tão grande que entrava na cidade. E Deus me mostrou, irmãos, o mar cheio de corpos. Aleluia. Eu tenho que falar isso, irmão, sabe por quê? Eu sei que muitos não vão acreditar, porque Deus falou que muitos não iam acreditar. Mas eu sei que alguém acredita, aleluia. E esse alguém que acredita, que não precisa ser muito, porque Deus não conta com muito, Deus conta com aqueles que têm a sinceridade no seu coração. Aleluia, aqueles
aqueles que acreditam, eles vão orar, vão interceder pelo Brasil, porque, aleluia, a sua oração com sinceridade, ela tem poder para alcançar muitas vidas que ainda poderão ser ceifadas. Aleluia. Eu gostaria de estar fazendo uma oração aqui para encerrar e agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar transmitindo aqui algumas coisas que Deus tem nos confiado. Bem, soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concede, Senhor, neste dia, Pai, nessa oportunidade, está, Senhor, aqui relatando algumas coisas a qual o Senhor tem trazido ao nosso coração. Meu Deus, no sentido, Senhor, de trazer um despertamento, meu Deus, de trazer, ó Pai querido, algo que possa edificar, Senhor, a tua igreja, Senhor, espiritualmente falando. Meu Deus, que estas palavras, Senhor, possa chegar no coração necessitado, que essas palavras, Senhor, possa chegar, Senhor, nos ouvidos, Senhor, que precisam ouvir, Senhor, a verdade da tua palavra. Meu Deus, que nós possamos acordar do sono espiritual. Meu Deus, que nós possamos ser despertados, Senhor, nessas últimas horas. Meu Deus, que nós possamos olhar para cima, Senhor, enxergar, entender que a nossa redenção, Senhor, agora está mais próxima. Pai querido, acorda, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor, em um sono espiritual. Meu Deus, desperta, Senhor, a tua igreja, desperta o teu povo. Senhor, trabalha na vida dos obreiros, pastores. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um grande despertamento, ó Pai. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor, dando vitória, dando força, dando graça. Senhor, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas. Levanta aqueles que estão caídos. Meu Deus, fortalece aqueles que estão fracos. Meu Deus, e ajuda, Pai, a tua igreja, Senhor, a atravessar, Senhor, este momento tão difícil, a qual está ocorrendo, Senhor, na face da terra, Senhor, do nosso planeta. Meu Deus, ajuda, Senhor, ó Pai querido, aquela família que tem perdido algum ente querido, que estão sofrendo, Senhor, a dor da perca de alguém da família, ó Pai. Que o Senhor seja o consolo a este coração, ó Pai. Meu Deus, estende as tuas mãos, meu Deus, sobre o nosso país, o Brasil, meu Deus, a qual necessita, Senhor, meu Deus, de uma grande intercessão, Senhor, nesses últimos dias, Pai. Meu Deus, da vitória, Senhor, os presidentes, governadores, Senhor, e as autoridades, Senhor, do nosso país, ó Pai. Continua, meu Deus, com as tuas mãos tendidas sobre a terra. Meu Deus, continua, Senhor, alcançando aqueles que precisam ser alcançados pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante e tão especial que o Senhor nos concede, meu Deus, neste momento, nessa oportunidade, que as tuas mãos, Senhor, seja, meu Deus, nos venha nos conduzir, Senhor, pelas veredas da justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.